Nós vamos entrar agora na próxima função inorgânica, que é o sal. O que é um sal? Um sal, por definição, é aquele elemento que, em solução aquosa, ele libera para a gente um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, que a gente sabe que quem libera H+, é um ácido, quem libera OH- é uma base, não é? Então, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente do OH-, ele é classificado como sal, ok? Então, vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Eu tenho NaCl. Em solução aquosa, o que acontece? Ele separa, né? Então, aqui eu vou ficar com Na mais Cl menos. Então, o famoso sal de cozinha, quando ele é colocado em água, ele dissocia formando Na mais Cl menos. CaSO4, ele vai liberar em água Ca2 mais SO4 2 menos. Ca3PO4 2, ali eu vou liberar 3 cálcios, então aqui eu vou liberar 3 cálcios, 2 mais, e eu vou liberar bem 2 PO4, 2 menos, ok? Então, um sal, ele é formado por um ácido mais uma base, onde eles se juntam formando água e sal. Para formar água, eu sempre preciso daquele parzinho HOH. Então, o ácido fornece o H, a base fornece o OH, a hidroxila. Esse casalzinho junta forma água. Tudo que sobra forma o sal, tá? Então, a gente tem um ácido e uma base formando sal e água. Eu vou colocar um exemplo literal e depois a gente vai ver aqui na prática. Então, eu tenho um ácido HX mais uma base YOH, ela tem a sua hidroxila, formando um sal. Lembrando que para formar a água, eu vou pegar HOH. Então, a água é H2O. E o meu sal, ele vai ser o X mais o Y. Então, aqui eu tenho um sal XY, ok? Então, depois que você junta HOH, o que sobra é o seu sal. Vamos ver alguns exemplos na prática? HCl mais NaOH, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Como que eu sei quem junta com quem? Primeira coisa, junta H com OH, porque o que sobra é o sal. Então, eu vou juntar H com OH. Juntou aqui, virou água, H2O. O que sobrou? Sobrou NaCl. A gente costuma sempre escrever o cátion primeiro. Então, como Na é Na+, eu vou colocar ele. Então, aqui vai ficar NaCl. Ou seja, a junção de ácido clorídrico com hidróxido de sódio me dá água mais sal de cozinha, NaCl. Isso aqui eu estou fazendo exemplos para uma neutralização total. O que é uma neutralização total? É quando o seu número de hidrogênios é igual ao número de hidroxilas. Então, todo mundo que é hidrogênio junta com todas as hidroxilas para formar uma ou mais águas, tá? Aqui, ó, HNO3 mais NH4OH. Eu vou pegar o hidrogênio com o OH e vou formar água. Tudo que sobra forma o meu sal. Então, sobrou NH4 mais, NO3 menos. Então, vai ficar NH4, NO3. Esse é o meu sal, ok? Próximo, HBr com CaOH2. Dá uma olhada, eu tenho um hidrogênio para 2 hidroxilas. Para eu fazer a neutralização total, eu preciso que todos os hidrogênios do ácido se juntem a todas as hidroxilas da base. Então, aqui eu preciso, se eu tenho 2 hidroxilas, eu preciso de 2 hidrogênios. Eu vou balancear para acontecer isso. Então, aqui eu vou ter 2 hidrogênios para formar 2 águas com as suas 2 hidroxilas, tá? Então, aqui eu vou pegar esses 2 hidrogênios, juntar aqui com as 2 águas. Então, eu vou ficar com, ou melhor, com as 2 hidroxilas. Vou ficar com 2 águas mais. O que sobrou? Sobrou cálcio e sobrou 2 bromos. Então, vai ficar CaBr2. Ok? Para fazer neutralização total, lembrem disso. Você precisa que todos os hidrogênios do ácido se juntem a todas as hidroxilas da base. E se sobrou alguém?
tem que balancear a equação até não sobrar ninguém, tá? Já na neutralização parcial é aquela onde, se sobrar alguém, a gente vai deixar sobrar no sal. Se sobra hidroxila no sal, ele é um sal de caráter básico. Se sobra hidrogênio no sal, ele é um sal de caráter ácido, tá? Então vamos ver mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma hidroxila para 2 hidrogênios. Então, na verdade, eu só tenho um hidrogênio que vai conseguir formar água, concordam? Então, eu vou formar a minha uma água. O que sobrou? Sobrou o sódio, sobrou o SO4, mas também sobrou um hidrogênio. Então, sobrou um sódio, sobrou um hidrogênio e sobrou um SO4. Então, aqui é o que a gente chama de sal que tem caráter ácido, porque ainda sobrou um pouquinho de hidrogênio dentro dele. Próximo, HCl com CaOH2. Então, eu tenho 2 hidroxilas para um hidrogênio. Se eu vou fazer uma neutralização parcial, eu não vou balancear. Então, eu vou usar uma hidroxila para um hidrogênio e vou formar uma água. Então, aqui, ok. O que sobrou? Sobrou um cálcio, uma hidroxila e o Cl. Então, eu vou juntar todo mundo. Sobrou um cálcio com uma hidroxila e um Cl. Professora, por que você não colocou a hidroxila na ponta? Lembra que a hidroxila na ponta é uma característica da base. Então, para ficar certinha a forma de escrever, a gente coloca ela no centro, tá? Então, aqui ó, é um sal que tem caráter básico, porque sobrou uma hidroxila dentro dele, ok? Tranquilo? A gente tem outras classificações de sais aqui na apostila que eu vou passar com vocês. O sal neutro é aquele sal que a gente fez aqui, ó, igual, por exemplo, o ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Não sobra oxigênio, não sobra hidrogênio, nem sobra hidroxila. Um sal neutro. Um sal ácido é o que a gente fez aqui. Um sal básico, a gente também fez aqui, o sal que sobra hidroxila dentro dele. O sal misto é aquele que, além dele liberar um cátion diferente do H+, não só libera um, mas libera mais de um, ou mais de um ânion diferente do OH-, ok? E o sal hidratado é aquele sal que na própria fórmula dele vai aparecer algumas moléculas de água. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente vai trabalhar com a nomenclatura de todos esses sais, tá? Que vai ser extremamente importante para você resolver exercício, porque muitas vezes, principalmente quando vocês chegarem em reações, nem sempre ele te dá uma reação toda pronta. Ele vai falar, um sulfato de tal coisa reagiu com o hidróxido de tal coisa. Então, saber a nomenclatura das funções é importante por isso, ok? Vou só apagar e aí a gente volta fazendo a nomenclatura de todos os sais. Agora a gente vai ver como dar nome para um sal. Eu vou falar de forma bem resumida como é a nomenclatura e depois a gente vai fazer um por um, tá? Para dar nome a um sal, a gente vai dar nome para o ânion e completar com o nome do cátion, só o nomezinho do cátion. Como que eu dou nome para o ânion? Por exemplo, quando eu tinha ácido sulfúrico, H2SO4, ele era sulfúrico porque ele tinha um NOx maior, não era? Ele era heróico, então aquele enxofre tinha NOx mais 6. Aqui, a terminação ico, eu vou trocar por ato. Então, vocês têm aí uma tabelinha daquela regrinha que a gente usa. Mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. Então, quem era ico, sulfúrico, vai virar ato, vai virar sulfato. Os hidrácidos, que eram aqueles ácidos sem oxigênio, como que era a terminação? Hídrico. O hídrico eu troco por eto. Quem era, por exemplo, hipocloroso, eu vou trocar só o final oso. Então, vai virar hipoclorito, tá? Então, é muito tranquilo de trabalhar. Uma coisa é dar nome para o sal, outra coisa é você montar o seu sal. Para montar o sal, a gente costuma usar uma tabela de ânions, tá? Porque são vários. Alguns são muito usados. Por exemplo, o sulfato que tá aqui, ele é muito usado. Então, você já vai gravar que o sulfato é SO4 2- e acabou. Só que tem outros que não são tão usados que a gente vai precisar da tabelinha, tá? Inclusive para resolver o treinando que tem aí para vocês. Então, agora vamos fazer um de cada vez. Aí, aqui eu tenho a nomenclatura dos sais sem oxigênio. Eu vou dar nome para o ânion. Quem é o ânion? É o cloro. Trocando a terminação por eto. Então, aqui ele é cloreto. Cloreto. E aí é o nome do cátion, cloreto de sódio.
tá? Nada demais. Agora, com oxigênio, como eu falei para vocês, eu vou olhar para o ânion. Quem é o ânion aqui? SO4. Vou fazer a troca da terminação. Ah, professora, eu não lembro que o SO4, por exemplo, ele veio do H2SO4. Não precisa, você calcula o NOx. Então, aqui eu tenho o bário, tem NOx mais 2. O enxofre, ou melhor, o oxigênio, tem um total de menos 8. Quanto falta para o enxofre completar? Falta mais 6, não é? Então, para o NOx 6, ele tem terminação ico. A gente sabe que o ico eu troco por ato, lembra? Mosquito teimoso, te bato, te pico. Então, eu troco por ato. Então, ao invés de ser sulfúrico, ele é sulfato. Então, aqui ele vai ser sulfato de bário. Ok? Não precisa ficar tentando lembrar de qual ácido veio. Calcula o NOx e acabou. Aqui, ó, KClO4. Potássio, mais 1. Oxigênio, um total de menos 8. Quanto falta para completar o cloro? Mais 7. Lembra que quando o cloro era mais 7, ele era perclórico, não era? Então, agora, o ico eu vou trocar por ato, perclorato. Então, nesse caso, o ânion, que é o ClO4, ele tem o nome perclorato e a gente completa com o nome do cátion, de potássio. Então, aqui ele é o perclorato de potássio. Último, Na2SO4. O SO4 eu já fiz, eu já sei que ele é sulfato. Então, ele é sulfato de sódio, aqui. Então, aqui, sulfato de sódio. Ok? Tranquila essa parte? Então, como eu falei para vocês, não precisa ficar gravando 1000 coisas. Calculando o NOx, você já vai conseguir resolver, ok? Agora a gente vai aqui, ó, para o sal hidratado. No sal hidratado, você vai dar o nome normal para o seu sal e acrescentar quantas águas ele tem. Então, aqui eu tenho sulfato de cálcio com 2 águas. Então, ele é dihidratado. Então, vai ser sulfato de cálcio, sulfato de cálcio, vou colocar aqui embaixo para caber, dihidratado, ou seja, ele tem ainda 2 moléculas de água fora dele. Aqui, ó, CaCl2, não tem oxigênio, terminação eto, cloreto de cálcio com 5 águas, pentahidratado. Então, aqui, cloreto de cálcio, pentahidratado. Tranquilo? Agora para o sal ácido. O sal ácido a gente vai dar nome dizendo quantos hidrogênios ele tem dentro dele, quantos hidrogênios que sobraram. Então esse daqui tem 1 hidrogênio e aí eu dou nome para o restante. Então ele é monohidrogeno carbonato de sódio. Por que carbonato? Lembra que o carbono ele já faz as suas 4 ligações, então mesmo que o NOx seja 4, ele já é heróico. Então ele é carbonato. Então monohidrogeno carbonato de sódio. Monohidrogeno carbonato de sódio. Ou ainda, como ele é popularmente chamado, bicarbonato de sódio. Aliás, uma dica para vocês. Toda vez que você vai dar nome para alguém e que ele tem um bi na frente, por exemplo, sulfeto. O sulfeto, ele é S2-. Bisulfeto, ele tem um hidrogênio. Então, ele é um H e mais esse enxofre, ok? Aqui também, ó, ele era monohidrogeno carbonato de sódio. Se eu tenho um hidrogênio aqui, ele é bicarbonato. Então, aqui, uma outra forma de nomear, deixa eu botar assim para vocês não confundirem, é o bicarbonato de sódio. Eu tenho 2 formas de nomear um sal básico. Primeiro, colocar hidroxi com o prefixo de quantas hidroxilas tem e o restante do nome separados,
ou juntar todo mundo. Vou usar aqui os dois exemplos. Então, aqui eu tenho uma hidroxila, né? E eu teria cloreto de cálcio. Então, eu posso chamar ele de monohidroxi, tracinho, cloreto de cálcio. Então, monohidroxicloreto de cálcio. Vamos ver o exemplo aqui de baixo. Aqui também, uma hidroxila e eu teria cloreto de magnésio. Então, vai ser monohidroxicloreto de magnésio. Aí eu vou colocar de outra forma que a gente pode escrever, que é monohidroxicloreto, tudo junto. Agora, de magnésio. Entendido? Então, ou a gente coloca separadinho, ou a gente já junta tudo, tá? As duas nomenclaturas são aceitas, tranquilo? Agora eu vou apagar porque a gente vai resolver o treinando. A partir dos nomes, a gente vai montar as fórmulas de alguns sais. Vamos lá? A lista de vocês é uma lista enorme. Eu vou fazer alguns para vocês terem ideia de como resolve e os outros vocês vão completar. Se vocês quiserem, eu mando uma fotinho de tudo preenchido para vocês corrigirem, ok? Então, primeiro, brometo de potássio. Se eu tenho terminação eto, eu já sei que esse bromo não faz ligação com oxigênio, né? Não é? Então, brometo de potássio, eu vou ter o potássio e o bromo fazendo ligações. É só assim que fica? KBr, a gente vai olhar pelo NOx. O potássio está na família 1A, então ele quer fazer uma ligação. O bromo está lá na família 7A, também quer fazer uma ligação. Então é assim mesmo, KBr e acabou. Sulfeto de alumínio. Sulfeto é quando eu tenho um enxofre que não faz ligação de oxigênio, então ele só é S2-. E o alumínio, a gente sabe que ele tem NOx 3, então eu vou colocar todo mundo aqui com os seus NOx. Então eu tenho alumínio com NOx 3, o enxofre com NOx -2, e a gente vai cruzar como a gente fazia lá na aula de ligações químicas para fazer a previsão de fórmula. Então, eu vou ficar com Al2S3, ok? Sulfeto de alumínio. Próximo, bisulfeto de sódio. Eu falei que o sulfeto é o S sozinho, S-2 ou 2-. O bisulfeto é quando eu coloco um hidrogênio nele. Então, eu tenho bisulfeto de sódio, sódio, Na, e bisulfeto, NaHS. Fechou aí, tá? Se você quiser para conferir os NOx, eu tenho mais um do sódio, mais um do hidrogênio, mais 2. E eu tenho -2 no enxofre. Fechou? Ficou bonitinho. Hipoclorito de sódio. Eu sei que o hipoclorito é quando o cloro tem o menor NOx possível, né? Porque lá ele era hipocloroso e aí mudou para hito. Preciso ficar lembrando como que era o ácido hipocloroso? Não precisa. Mas alguns ânions vocês vão usar muito, então é legal você gravar, tá? Os principais, principalmente os de cloro, os de enxofre, ok? Então vamos lá, pegando na tabela, como que é o formato do hipoclorito? ClO-. E aí eu tenho o sódio, como o cátion vem na frente, NaClO. O último, dicromato de potássio. Então você vai lá na tabelinha e vê como que é o formato do dicromato. Ele é Cr2O7, 2-. Então, o potássio vai ser um K, só que o potássio, ele quer fazer uma ligação. Então, a gente vai cruzar, ou seja, o 2 vem para cá e aqui eu preciso de um dicromato só. Vou apagar aqui para a gente economizar espaço, vai ficar K2, Cr2O7, e aí equilibra o NOx de todo mundo, ok? Então fechamos aqui, termina a listinha do treinando de vocês, tá? Eu tenho aqui a foto da listinha toda completa, então a hora que você terminar é só me falar que eu te mando para você conferir. Vou apagar que a gente vai entrar na última função orgânica, que são os óxidos.